Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidar a todos a estarmos orando para que o Senhor possa nos visitar, nos conceder uma bênção nessa nossa aula que nós teremos. Senhor Deus, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti. E Te pedimos nesta hora o perdão, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Purifica a nossa mente, coração. Nos dê, Senhor, toda a autoridade do Teu Espírito, a Tua sabedoria, que vem do alto, Senhor, toda a revelação, para que possamos, ó Pai, nesta hora, estarmos aprendendo um pouco mais de Ti através da Tua palavra. Fala com cada um dos Teus filhos, onde chegar esta mensagem. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Nós vamos estar tratando de um assunto que ele nos fala do cidadão do reino de Deus. E por que a gente vai tratar esse assunto de cidadão do reino de Deus? Porque hoje se tornou muito fácil as pessoas falarem que eu pertenço ao reino, eu sou do reino, eu vivo dessa maneira. E uma coisa que acontecia no passado, quando uma pessoa ela se convertia, a característica que ficava marcada bem forte ali era que ela mudava totalmente a sua vida, os seus hábitos, tudo aquilo que ela fazia de errado e que levava ela a não ter uma comunhão com o Senhor, que a afastasse do Senhor. Isso aí ela mudava, ela se transformava, ela deixava, abandonava e era uma vida verdadeiramente transformada, mudada. E ela se tornava o quê? Cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Porque conforme nós sabemos, o aceitar Jesus é ter uma nova vida na presença do Senhor. Então, a leitura que nós iremos fazer, ela está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, no versículo 10, a palavra de Deus, ela nos fala assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa leitura, ela faz parte daquela passagem que nós denominamos como a oração do Pai Nosso, que as pessoas dizem, a oração é o Pai Nosso que está no céu. E esse texto, essa parte que nós lemos, ela está dentro dessa parte em que nós denominamos desse jeito. E a gente de antemão já vai falar também que essa questão, eu vejo que as pessoas muitas vezes usam o Pai Nosso como uma oração, como algo a ser feito. O Senhor Jesus, quando ele deixou essa oração, ele também só deixou para que servisse como modelo de uma oração, mas não era para virar uma oração repetitiva que iríamos fazer isso, até mesmo porque a oração é a intimidade de cada um com Deus. É você e Deus orando ao Senhor. Então não era aquela coisa a ser copiada e ser usada como isso. E qual é a maior prova que a gente pode ter disso? No próprio capítulo que nós lemos, aqui em Mateus 6, versículos 6 e 7, o Senhor, ele nos trata dessa seguinte maneira: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, irmãos, a gente, quando fala isso, porque a gente vê até muitas pessoas que se dizem crentes e realmente vão à igreja, mas por falta de orientação, por falta de ensino, muitas vezes pensa que esse tipo de coisa é para ser feito. Como o exemplo, a pessoa ficar orando salmos. Eu tive uma
uma pessoa, uma irmã, que ela teve um problema na casa dela, e ela era de uma outra congregação. E ela falando comigo, falou, pastor, eu tive um problema assim e assim, desse jeito, e aí eu fiquei orando, Salmo 91. Irmãos, o Salmo é a palavra de Deus, não existe essa coisa de que vai ficar orando o Salmo 91. Não existe esse tipo de coisa. A oração é diferente. Então eu dei essa pequena explicação, porque a gente vê às vezes pessoas achando que fazendo tal coisa está correto. E não está correto. Oração, nós temos uma aula aqui, o que é oração. Se te interessar, busque ali, pode orar e ver que com certeza você vai aprender um pouco. E aí o Senhor Jesus, aquele falou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí a gente sabe, irmãos, que quando um reino domina sobre um outro reino, uma série de coisas ela muda no reino que passou a ser dominado. Isso para a gente ter uma noção daquilo que é um reino estar dominando sobre outro reino. Muda-se costumes em vestir-se, cultura, em algumas ocasiões até a língua, o idioma, ela é colocada ali para ser o idioma oficial daquele reino ali que foi dominado. Muitas vezes a própria religião que foi colocada sobre aquele reino ali, ela vai passar a ser dominada. Vai passar a ser a religião oficial daquele reino que foi dominado, daquela cidade que foi dominada. Então, por quê? Porque quando um reino ele vem e assume, é como se o reino antigo sai todo de ação, ele já não vai mais servir mais para nada. É como se aquele povo ali daquele reino que foi dominado, ele se torna-se como os verdadeiros escravos. Eles se tornam verdadeiros escravos ali daquele povo que está dominando aquele reino. E nesse contexto em que nós lemos, o povo de Israel ele sabia muito bem o que era ser dominado por outro reino. Por quê? Neste ponto, eles estavam dominados por Roma. Roma dominava Israel. E quais eram as leis que prevaleciam ali? Eram as leis romanas. Eram as que imperavam. E, sendo assim, eles não podiam mudar nada em que não estivesse de acordo com as leis que imperavam onde? Naquela época. Tinham que servir ao imperador que estava no poder, mesmo que fosse simpatizante de outro líder, não conseguiria servi-lo, pois era muito forte aquele reino que estava dominando. Ele dominava, e aquele outro não tinha o que fazer, a não ser a obedecer e fazer a vontade toda daquilo que era aquele reino ali que estava dominando sobre o reino que foi dominado. E quando Jesus ele ensina o povo a pedir que o reino de Deus venha, a gente observa o quê? Pelo que sabemos do que é um reino dominar sobre outro reino, nós vemos Jesus ensinando o homem a ser liberto de toda a opressão que domina. E como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Você ser liberto de toda a opressão que domina de um reino que está dominando. É rompendo de vez, totalmente, com o reino opressor, com o reino que está ali te oprimindo. E aí quando você entende que se você romper com aquele reino ali opressor, aquele reino que está dominando, na realidade, verdadeiramente você passa a ser livre. Passamos a ser livres, libertos. Mas para isso é necessário, temos que romper com o reino que nos oprimia.
E qual é o reino, irmãos? E aí a gente sempre já traz para o nosso entendimento, para a nossa questão aqui, a nossa aplicação prática. Qual é o reino que nos dominava? Antes de que viesse o reino de Deus, antes que nós fizéssemos, passássemos a ser participantes do reino de Deus. Que reino era esse? Era o reino desse mundo. E para termos acesso ao reino de Deus, o reino de Deus ele tem que passar a ser prioridade na nossa vida. Não tem como dividir o reino de Deus com um pouquinho do mundo. Isso não existe para aquele que quer ter mudança na sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o que a palavra de Deus está falando? Ó, buscai primeiro. A prioridade é o reino de Deus. Não adianta termos outras prioridades na vida que não seja para o reino de Deus, porque a gente não vai conseguir servir ali ao Senhor verdadeiramente, de coração aberto e verdadeiramente abandonando tudo para que o reino de Deus ele venha prevalecer na nossa vida, para que a gente passe a ser verdadeiramente cidadão do reino de Deus. E uma vez dentro do reino de Deus, precisamos fazer o quê? A vontade de Deus. Aí é que a coisa começa a ficar boa, e muitas vezes tem pessoas que não gostam muito dessa ideia, mas não vão coadunar com essa ideia, porque muitas vezes a vontade de Deus ela não combina com a nossa vontade. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? A gente vai abrir aqui a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós iremos ler o versículo 3. Capítulo 4, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos fala assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, aí é aquilo que a gente citou lá no início, que o que é aceitar Jesus? É quando você aceita, pede perdão, é transformado, muda e abandona tudo aquilo que te impedia de ter uma comunhão com o Senhor. Isso é o aceitar Jesus. E aí a palavra de Deus diz aqui que a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente venha viver em santificação e que devemos nos abstenhar da prostituição, de tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Então a gente vê o que é bem claro a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque o evangelho hoje, o moderno, ele tem aceitado a pessoa de qualquer jeito. Não que a pessoa, quando chega à presença do Senhor, ela vem suja, vem maltratada, vem de certa forma cheia de coisas que não glorificam o nome do Senhor. Mas não é para permanecer desse jeito na presença do Senhor. Nós nos achegamos assim na presença do Senhor, mas nós vamos sofrendo uma limpeza na nossa vida, uma transformação dia a dia na presença do Senhor, que é o quê? É a nossa santificação.
E devemos nos afastar do quê? Das prostituições dessa vida. O que é prostituição? Irmão, é misturar coisas erradas. É mexer com coisas que não glorificam o nome do Senhor. Então o Senhor, ele é bem claro em todo esse assunto. Então a gente não tem como falar assim, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sabe sim. Se você teve um encontro verdadeiro com Deus, você sabe quando Deus está falando contigo, ó, não é dessa maneira. Você não quer ser cidadão do céu? Ó, tem que agir de maneira diferente. Tem que mudar o jeito de ser, tem que ser de maneira diferente. E aí a gente passa, mas o que Deus quer para a minha vida? Deus quer que você seja santo. Deus quer que você mude, Deus quer que você tenha uma vida agora, uma vida diferente da que você tinha antes, na presença dele. Então é para isso que o Senhor, ele traz e ele vai falando aos nossos corações. E aí a gente vai ver aqui o que a palavra nos diz a respeito daquele que faz a vontade de Deus. Mateus 7, 21 a 23 fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, então a palavra de Deus diz que não adianta nada a gente falar, ó, sou crente, agora eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a uma congregação, hoje eu sou um cidadão do reino de Deus. Irmão, se as coisas do reino que nos oprimia, do reino opressor, se elas ainda estão imperando na nossa vida, a gente pode saber de uma coisa: nós ainda não somos do reino de Deus, não. Porque quando nós somos do reino de Deus, nós começamos a fazer a vontade de Deus. Por quê, irmãos? O resultado de fazer a vontade de Deus é a eternidade, é a vida eterna. E a vida eterna nós iremos passar ao lado do Pai, ao lado de Deus, ao lado de Jesus, lá nos céus. E sem santificação, a palavra de Deus diz que ninguém verá Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12, 14, que fala assim: ó, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, fazer a vontade de Deus, buscar a santificação, nos esforçarmos para estarmos em santidade diante do Senhor, vale a pena, porque a palavra ela nos mostra o resultado daquilo que é fazer a vontade de Deus. Vejamos aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17. Fala assim, ó: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, o mundo passa, a sua concupiscência passa, os desejos, os prazeres momentâneos da carne, que afasta o homem muitas vezes da presença de Deus. Tudo isso aí um dia vai passar. Mesmo que você, mas eu vou envelhecer, você vai envelhecer, vai chegar uma idade que já não se pode mais estar fazendo nada disso. E só vai estar na eternidade aquele que fez a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. E o que é fazer a vontade de Deus? Nós vimos
no texto lá em Tessalonicenses? É procurar, buscar a santificação e nos afastarmos da prostituição. Aí a palavra de Deus, porque a própria Bíblia, ela explica a Bíblia. A gente não precisa aqui de coisas em anexo, não. A palavra de Deus, ela por si só se explica. E ela fala, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. 1 de João 2,17, nos garantindo que se fizermos a vontade de Deus, estivermos dentro da vontade do Senhor, nós estaremos na eternidade com Ele um dia. E tem uma coisa muito importante, que é fazer a vontade de Deus com alegria, irmãos. Sentindo prazer lá dentro do seu coração. Olha, agora eu sou uma nova vida. Eu me dediquei a muita coisa errada. É o que a palavra de Deus diz. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje nós temos prazer, felicidade, alegria em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, ela não pode ser assim uma obrigação. Ah, eu vou viver de aparência, mas que coisa, eu tenho que me esforçar porque eu tenho que aparentar para algumas pessoas que eu estou fazendo a vontade de Deus agora, mas não sente nada no seu coração. Irmão, você está de maneira errada. Porque o crente transformado em Cristo Jesus, aquele que vive o reino de Deus, porque é assim, irmãos, nós um dia seremos arrebatados pelo Senhor. A palavra de Deus nos garante que Jesus virá nas nuvens e irá nos arrebatar. Mas até que chegue esse dia, quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós já passamos a ser cidadão do reino de Deus, vivendo aqui, ainda nessa terra. E aí a gente tem que ter o quê? Prazer em fazer a vontade de Deus, nos abstermos do pecado, de todas as coisas que não glorificam o nome do Senhor. E aí nós vamos ver aqui, ó, Salmo 40, verso 8. 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Irmãos, que aula maravilhosa que o rei Davi, ele nos fornece. Ele fala, ó, eu deleito-me, Senhor, em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O deleito é eu tenho alegria, eu tenho prazer em fazer a vontade do Senhor. E por quê, irmão? Porque a palavra de Deus estava no coração ali de Davi. Davi estava ali com a palavra de Deus no coração. Então também é sempre necessário a gente ter a palavra de Deus dentro do nosso coração, para termos esse prazer em servir ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor na nossa vida. E como é que a gente faz? Quando a gente guarda a palavra de Deus dentro do nosso coração, a Bíblia diz que nós não pecamos contra o Senhor. É necessário nós guardarmos a palavra de Deus dentro do nosso coração. A gente leu aqui o Salmo falando, ó, eu deleito-me, eu tenho alegria em fazer a tua vontade. Porque a tua palavra, ela está no meu coração. E aí, em Salmo 119, no versículo 11, olha que coisa linda e maravilhosa, a palavra ela continua a nos ensinar. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus ela é guardada no nosso coração, é a maneira que a gente não peca contra o Senhor. Porque a palavra de Deus ela virá sempre à nossa cabeça. O Espírito Santo de Deus, ele vai estar falando, ó, você é cidadão do céu. Você teve um encontro com Jesus. Lembra da minha palavra? O crente não age dessa maneira. Então, nós temos prazer. Nós nos colocamos dessa maneira na presença do Senhor. Mas é necessário termos a palavra
em nosso coração. Não tem nenhuma outra estratégia. No teatro profético, palavra positiva, eu vou fazer a campanha X, a campanha Y. Nada disso vai mudar a vida do homem, fazer com que ele queira fazer a vontade do Senhor Jesus verdadeiramente. Ah, mas eu fiz a campanha de 7 quarta-feira, de 7 quinta-feira, de 7 domingos. E, irmãos, o que muda o homem é a palavra de Deus. João 15, versículo 3. A palavra de Deus, ela é bem clara e não deixa nenhuma dúvida quanto àquilo que ela produz na vida do homem, do cidadão que teve um encontro com o Senhor. A palavra de Deus fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então não tem como você, eu vou fazer isso, eu fiz alguma coisa que isso vai surtir o efeito. Eu botei o copo d'água lá e quando o bispo, o apóstolo ou fulano de tal falou para beber, eu bebi, fiz o tratamento X, Y, irmão. Nada disso. É palavra de Deus que muda a vida do homem. O que nos limpa é a palavra, o que produz fé. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus, pela palavra de Deus. O que consola o coração do homem é a palavra. O que exorta o coração do homem é a palavra. O que edifica é a palavra. A conduta do cidadão do reino de Deus, ela tem que ser pautada pela palavra de Deus. Se não temos prazer nisso, se não conseguimos fazer isso, é porque nós não vivemos ainda o reino de Deus nas nossas vidas. E aí a gente fala, aquele que quer o reino de Deus, ele tem que se moldar segundo o reino que vai imperar na sua vida. Não dá para servir a dois reinos. Será como servir o que? A dois senhores. E a palavra de Deus, ela nos alerta em Mateus 6, no versículo 24. A palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso. Ela nos alerta e ela fala assim, da seguinte maneira: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, não tem jeitinho, não tem brincadeira, não tem meias palavras. Ou a gente se adapta totalmente ao novo reino que nós estamos vivendo, ou na realidade a gente ainda continua a servindo ao reino lá de fora. Por quê? Se ainda tem coisas do mundo, do outro reino, na minha vida, é sinal que o reino de Deus ainda não é prioridade no meu coração, na minha vida. E por quê? Mas eu já fiz um monte de coisa. Mas quando a gente quer, a gente se coloca totalmente à disposição do Senhor. E não é só de boca. A disposição é com a sua vida, com o seu lar, com tudo aquilo que você dispõe, você coloca a serviço de Deus, e de maneira que você possa ser usado na presença do Senhor. E nesse caso, se a gente serve aí alguma coisa ainda lá do mundo, lá do reino antigo, nós estamos desagradando a Deus. Porque a gente não pode ter amizade com esse mundo. Quando a gente ainda tem alguma coisa que nos domine, que nos prende lá ao mundo, nós estamos sendo mais amigos do mundo do que de Deus. E aí é como se estivéssemos nos prostituindo ou adulterando alguma coisa. Adulterar não está somente ligado a relações sexuais, também é relações sexuais ilícitas, mas fala de misturar coisas diferentes
E aí você está adulterando um produto, é uma série de coisas. E aí você misturou coisas diferentes e você adulterou. Você tinha óleo, você misturou com água. Você tinha água, jogou vinagre. Então ficou tudo ali misturado. Então é quando você faz mistura, coisas estranhas. E aí olha o que a palavra de Deus diz aqui em Tiago 4, versículo 4. Fala assim a palavra, olha: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não existe servir ao reino de Deus pela metade. Eu estou servindo a Deus, Deus sabe disso, mas eu... Não, irmãos. Ou você serve a Deus na sua totalidade, ou você pode saber que está desagradando a Deus. E aí, por quê, irmãos? Porque a gente tem algumas características, irmãos, daquele que é cidadão do reino de Deus. Eu sempre falo isso e vou sempre falar. Ser cidadão do reino de Deus, ser crente, servir a Deus, não é algo que a gente brinque. Hoje eu quero ser cidadão do reino de Deus, hoje eu vou ter uma roupa nova, estou de terno, de gravata, e agora eu... Não é isso, irmãos. Ser cidadão do reino é ter compromisso lá no seu coração com Deus. É fazer a vontade de Deus verdadeiramente. E aí a gente tem algumas características que no Salmo aqui de número 15, ela nos traz assim coisas maravilhosas que nos ensina como somos cidadãos do reino de Deus. Vejamos o que nos diz. Salmo 15, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus nos fala assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então a gente vê aqui uma série de coisas que o Salmo 15 ele nos fala das características do cidadão do reino de Deus. E aí a gente começa aqui, aquele que anda em sinceridade. O que é andar, irmãos? O que é ser sincero? O que é andar em sinceridade? Andar em sinceridade fala assim, aquele que se exprime sem artifício, nem intenção de disfarçar seu pensamento ou sentimento. Diz as coisas de modo franco, isento de dissimulação. É o que nós falamos. O cidadão do reino de Deus, ele vai se exprimir, ele vai falar, ele vai falar, mas ele não fica ali com intento, eu tenho que disfarçar, eu preciso mostrar alguma coisa que eu não sou, eu vou dissimular. O cidadão do reino de Deus, ele fala, ele é espontâneo, ele dá glória, ele fala com o irmão. O testemunho dele, o linguajar dele, a maneira dele falar, no que ele fala de maneira espontânea, todo mundo vê que ali é um cidadão do reino de Deus, que está falando ali, que teve verdadeiramente uma vida transformada. Ele não está dissimulando nada. Isso é uma das características do cidadão do reino de Deus. Ele não fica usando ali de artifício, eu tenho que disfarçar para alguém acreditar que agora eu sou
do reino de Deus, ou até tirar alguma vantagem, porque tem gente que às vezes se achega, fala que agora é do reino, mas quer tirar alguma vantagem para si que não condiz nada com o reino de Deus. E aí ele tem que disfarçar mesmo. Tem que falar de maneira dissimulada. Ele não consegue ser isento de simulação. Então ele disfarça desse jeito. E aí o texto ele continua falando. Aquele que anda em sinceridade, e aí fala de novo, de uma outra característica, e pratica a justiça. O que é praticar a justiça? Particularidade daquilo que se encontra em correspondência de acordo com o que é justo. Tanto no modo de entender, de julgar aquilo que é correto. O homem que é justo pratica a justiça, aconteça o que acontecer, ele vai buscar sempre a sinceridade, ele vai sempre olhar pelo lado correto da coisa. Se ele é cidadão do reino de Deus. Se ele não é cidadão do reino de Deus, mas disfarça que é cidadão do reino de Deus, ele começa a praticar uma justiça mentirosa. Algo que engana os outros, engana alguém. Se puder tirar vantagem de alguma coisa, mas é uma vantagem ilícita, ele vai tirar, ele não vai conseguir, porque ele não vai subsistir na presença do Senhor. Ele vai cometer tais coisas erradas. Aí o texto ele continua falando, e fala verazmente, segundo o seu coração. Fala verazmente é falar sempre o quê? A verdade. Com exatidão, com retidão, com veracidade. Ah, mas eu precisava falar alguma coisa, uma mentirinha santa, uma mentirinha branca. Não existe mentirinha branca, não existe mentirinha santa. João 8,44, se eu não estiver enganado, diz que o diabo é o pai da mentira. E quem pratica a mentira se torna filho do diabo. E se é filho do diabo, não pode ser cidadão do reino de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Nós não podemos brincar, irmãos. Jesus ele está voltando, está próximo da volta dele. Os sinais já dizem, a palavra de Deus já tem nos confirmado todas as coisas. Então a gente não pode agora brincar. Ah, eu vou fazer da minha maneira, do jeito que eu quero e vai ficar tudo certo. Não é dessa maneira. Nós precisamos ser verdadeiros, temos retidão, falarmos sempre a verdade. E aí o verso 3 fala assim, aquele que não difama com a sua língua. Não difamar é não ficar falando, inventar coisas a respeito de alguém. Irmão, difamar é quando você fala com uma pessoa fez ou é alguma coisa aquilo que não é. Isso é difamar. Difamar é como uma fama que é contrária. Fulano está ali vivendo a vida dele e aí a pessoa quer prejudicar aquela outra pessoa e tu viu, fulano mexe com coisas erradas e aquela pessoa é uma pessoa justa. Isso é difamar. Nós não podemos e nem podemos estar falando sem saber o que é na realidade, porque às vezes a gente ouve alguma coisa de alguém e sai replicando aquilo, sai reproduzindo aquilo, e às vezes aquilo é apenas uma difamação. E aí você está difamando, e aí você está se colocando numa condição de que não é cidadão do reino de Deus. Porque o que nós estamos lendo aqui são aqueles que tem que fazer esse tipo de coisa, não deve fazer esse tipo de coisa para poder morar no Monte Santo do Senhor. Lembre sempre disso, do teu santo monte, o Senhor é santo. E aí no verso 3 continua falando assim, com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Irmãos,
Isso aí é bem claro. A palavra de Deus diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, nós devemos fazer o bem, amar o próximo. A melhor coisa é dar do que receber. A palavra de Deus, ela nos trata dessa maneira. Ela nos ensina assim. Nós não podemos fazer o mal. Você sabe fazer o bem, faça o bem. Ah, fulano já está nessa situação difícil. Agora mesmo eu vou acabar de arrasar. Isso não é cidadão de Deus. O cidadão de Deus, ele está junto. Ele se preocupa em ajudar, em alavancar. Naquilo que ele puder fazer, ele tem que fazer o bem. E aí o texto continua falando: nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Irmãos, eu sempre falo isso. Não ouça conversa de quem só chega perto de você para falar mal de alguém. O Senhor, ele não se agrada desse tipo de coisa. Tem gente que só reproduz o mal, tem gente que só fala mal, tem gente que só consegue sempre falar que tem problema, sempre tem uma palavra que é ferroada nas pessoas. Então a gente não pode, olha aqui a palavra de Deus, nem aceita nenhuma afronta. Não aceita não, irmãos. Chegou perto de você, está falando mal, fala assim, repreende em nome de Jesus. Eu sou cidadão do reino. Se você não é cidadão do reino, vai se converter, volta ao primeiro amor, para de só falar mal, vai ver o bem que já foi feito para você. Porque o crente verdadeiro, o cidadão do reino, ele não vive, não perde tempo estar falando mal de ninguém. O verso 4, ele fala assim: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Irmãos, o cidadão do céu, o cidadão do reino de Deus, ele tem comunhão com o crente. Ele não tem comunhão, ele não tem essa íntima comunhão com aquele que não teme a Deus. Por quê? A palavra diz: ou haja luz, ou vai haver treva. Não tem como existir luz e trevas vivendo no mesmo ambiente. Então, o crente, nós não temos essa comunhão. E eu vou explicar bem aqui, explicadinho, para ninguém falar assim: mas o pastor, a igreja está mandando que a gente não fale com nada e ninguém. Irmãos, se a gente deixar de falar com ímpio, como é que a gente vai falar de Jesus para eles aceitarem Jesus? Eu não estou falando isso. Nós temos vizinhos, nós temos amizades longas, de longas datas, mais de 40, 50 anos de amizade. Mas comunhão, nós vai ter coisa que a gente, como crente, como cidadão do reino de Deus, nós não temos mais aquela comunhão de estar do lado da pessoa. Fulano, vem aqui para minha casa. E aí você roda de pagode, música, e bebida, e cigarro, e xingamento, e coisa de religiões que a gente sabe que não glorifica em nada o nome do Senhor. E você está junto, e a pessoa vai para tua casa, e faz bebedeira na tua casa, e fuma, e xinga palavrão. Irmão, nós não temos mais comunhão com isso, não. A nossa comunhão é com o povo santo, com o povo de Deus. Povo que a gente conhecia lá atrás de tantas outras maneiras. Hoje a gente até fala, conversamos, temos amor, temos a mesma amizade. Mas nós não somos mais participantes das coisas que não glorificam o nome do Senhor. Tem festa aí junina, vamos lá participar comigo. Meu irmão, se você vai participar, você está se colocando como aquele que não é cidadão do reino de Deus. Pastor, está sendo radical. Não estou sendo radical, não. Eu estou te ensinando a ser cidadão do reino de Deus, a caminhar na presença do Senhor. Hoje tem gente que pula carnaval. Isso é coisa do inimigo, irmão. Não. A nossa comunhão é com as coisas santas,
com os crentes, com quem tem temor ao Senhor. Conforme a gente falou que a gente não ouve conversa daquele que fala mal do próximo, é isso mesmo. A gente não ouve quem vem falar do próximo e quem não teme a Deus, não. Você tem que dar ouvido a quem teme ao Senhor e principalmente a voz do Senhor. Nós não podemos ter comunhão com o mundo. Olha o que a palavra de Deus, ela nos diz lá em Efésios 5, no versículo 11 e 12. Fala assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Irmãos, o crente ele não tem essa comunhão, ele não pode se comunicar com as obras das trevas. E ele sabe quando ele vê isso, ele sabe quando está no ambiente em que é treva pura, que está cometendo alguma coisa que é relativo às trevas, só continua se quiser, porque o Espírito Santo ele avisa, ó, não vai não. Se afaste, você tá entristecendo o teu Senhor. E a palavra de Deus ela nos confirma. E aí ainda continua assim: teme ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Tem uma palavra só. Mesmo que tenha prejuízo. É sim, sim ou não. Fulano, você fez isso? Fiz sim. Mas não era para ter feito, mas infelizmente eu fiz. Eu não sou perfeito. Ele não muda. Fulano, você quer isso? Quero sim. Ó, eu vou fazer assim. Ou seja, é uma palavra só. O crente não fica com duas palavras. Hoje ele está bem e daqui a pouco não tem. Ele trata com uma pessoa aqui e daqui a pouco ele fala, eu não tratei nada. Ele mente, ele não sabe falar aquilo que ele fez. Irmãos, mesmo que a gente tenha prejuízo, vamos falar a verdade. Ah, mas eu dei uma entrada lá e eu vou ter que pegar um dinheiro aí do governo e eu vou omitir alguma coisa para conseguir. Meu irmão, não omita nada não. Aquele que fala a verdade, Deus é contigo. Seja sincero, seja crente, seja cidadão do reino, faça valer na sua vida. Não fique por esmola, por coisa pouca. Mesmo se fosse milhões, você perdendo a sua bênção. Não perca a sua condição de cidadão do reino de Deus. Porque breve o Senhor Jesus ele virá. E aí ele continua falando aqui. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Aí começa a doer um pouco. Quer conhecer quem é o homem? Quer conhecer quem é a pessoa, o ser humano? Mete a mão no bolso dele. A parte mais importante de determinadas pessoas é o bolso. Você mexeu no bolso daquela pessoa, aí você vai conhecer verdadeiramente quem é aquela pessoa. Então, quando a palavra de Deus diz aqui, ó, quer ser cidadão do céu, não empreste seu dinheiro com usura. Sabe o que quer dizer usura? Quando ele fala assim, não empreste seu dinheiro com usura, ele está falando assim, ó, não seja agiota. Não seja agiota. Usura significa agiotagem, juro excessivo ou lucro exagerado, sovinice, apego exagerado ao dinheiro, característica da pessoa avarenta, qualidade de quem é mesquinho. Então, irmãos, a gente não precisa nem estar falando muita coisa. Ah, o irmão está precisando, você pode suprir, você pode emprestar. Empresta. Mas não cobre usura, não. Seja cidadão do reino. A palavra de Deus diz que quando se tem necessidade, o crente, ele procura os santos da terra. Quem são os santos da terra? Somos nós, irmãos. Nós somos os santos da terra. E se nós somos os santos da terra, somos cidadãos do reino de Deus,
Devemos ajudar naquilo que a gente pode e sem cobrar usura, sem sobrecarregar a vida de ninguém. Porque todas essas características que eu falei, elas não combinam com quem se diz cidadão do reino de Deus. Ela não combina com quem se diz cidadão do reino de Deus. Então, se você é um cidadão do reino de Deus, você fala assim, ó, eu não vou aplicar, não vou emprestar com usura. Eu vou agir da maneira que o Senhor tem mandado. E aí, para encerrarmos aqui, ele fala assim, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Irmãos, receber peitas é suborno. Suborno, aquele que não se vende, não aceita suborno, ele não se vende, ele não importa o que lhe é oferecido. A pessoa que ela é cidadã do reino de Deus, ela não se troca por qualquer valor que quer que seja. Não troca a sua fé, naquilo que ela crê. Ela não muda os seus princípios por ser comprada por alguma coisa, por receber alguma coisa, e muito menos aceitar suborno para prejudicar alguém. Mas o cidadão do reino de Deus, ele consegue viver uma vida santa, viver uma vida verdadeiramente transformada em Cristo Jesus, porque ele tem prazer em se negar, em fazer todas essas coisas que a palavra de Deus nos diz para nós não fazermos, que é caminhar dessa maneira na presença do Senhor. Irmãos, que essa palavra que estamos colocando aqui, que aonde ela chegar, que ela possa trazer uma transformação, que ela venha trazer reflexão na vida daquele que tiver acesso, para que venha colocar na sua mente, será que eu tenho sido cidadão do reino de Deus? Será que a minha vida ela é totalmente voltada ao reino de Deus? Será que o reino de Deus é a prioridade na minha vida? Será que eu tenho me desviado verdadeiramente do mal? Se nós estamos nos colocando dessa maneira na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas se temos algumas coisas que identificamos aqui que podemos mudar na nossa vida, vamos ter um momento de reflexão com o Senhor. Dobre o joelho, fale com o Senhor e põe em prática na sua vida. Para que a palavra de Deus diz assim, quem faz isto nunca será abalado. Quem se coloca dessa maneira na presença do Senhor nunca será abalado. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que irá para viver na eternidade, e vai ser salvo, vai ser arrebatado com o Senhor. Que essa palavra fique no nosso coração, na nossa mente, para que possamos pô-la em prática todos os dias da nossa vida na presença do Senhor. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, bendizemos o teu nome, glorificamos, Senhor, por mais esse estudo na tua presença, que aonde chegar, Pai, esta palavra possa trazer paz, tranquilidade, que possa, Pai, pessoas ao tomarem conhecimento, possam buscar, ó Pai, mudança na tua presença, possa mostrar, ó Pai, que venham fazer reflexões na sua vida. Visita a cada um, dá a tua bênção, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. E em nome de Jesus dizemos, com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.